Sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui esse conteúdo rapidinho, aproveitar esse tempo. Esse conteúdo é aberto para perguntas e respostas. Já há algumas perguntas aqui na caixinha e eu vou elaborar uma resposta bacana aí para elas. Fazer ao vivo fica um pouco melhor do que aquela caixinha de pergunta. Cabe pouca coisa, né? Eu tenho que responder aquilo em 15 segundos ou escrever 2, 3 frases. E alguns assuntos são um pouquinho mais profundos, né? Não dá para ser tão minimalista resumido assim em questões profundas da psique, da subjetividade, do comportamento, da neurobiologia, etc. A Ruby comentou, pensei em que você me falou em relação à minha dependência emocional. Opa, esse é um bom objetivo, Ruby. Se você observar, boa parte dos conteúdos tem esse intuito de te direcionar você para uma reflexão própria, né? Eu sei que é mais confortável quando você está com alguma dificuldade, você está passando por algum problema, você ir em busca de uma resposta pronta, de uma receita pronta para a solução daquilo que você está passando. Mas, hoje, na internet você até vai encontrar um ou outro aí, coach, falso guru, falso psicólogo, falando alguma coisa muito bem formulada e bem bonita como resposta única para você. Mas já te adianto para ficar alerta que essa picaretagem não é assim que funciona. Mas algumas pessoas fazem isso para gerar engajamento, gerar autoridade, vender, ganhar um dinheirinho em cima disso daí com essa fantasia. É você quem precisa criar. Então todas as respostas, todas as perguntas que você vê aqui na rede social minha, elas são com o intuito de fazer com que você pense livremente sobre aquilo e use, né, o conteúdo como um estímulo reflexivo, um pedaço de conhecimento sobre alguma parte da psicologia de comportamento para que você faça o seu próprio entendimento através da sua própria análise, da sua própria reflexão, porque é a sua vida, é você que toca ela. É bom saber que você está aí pensando sobre essas questões de dependência emocional. A Rubi complementou aqui que estou me policiando e não ter mais contato nenhum. Aí você vê, né? Um dos meus conteúdos fala exatamente sobre isso. Quando você tem um nível de dependência emocional de alguém, não é uma coisa só filosófica, a nível de pensamento. A parte neurobiológica do seu cérebro, principalmente aquela referente ao sistema de recompensa, que vai afetar a questão do hipocampo, que usa a questão do núcleo accumbens, tudo isso fica influenciado, fazendo com que você, a grosso modo, se torne dependente no sentido de viciada em ter a representação dessa outra pessoa na sua vida, para que te supra algum nível de realização de desejo, de compensação de alguma falta, de acolhimento e conforto para algo que você não queira enfrentar, ou do próprio prazer. Né? Vem alguns estímulos aí dopaminérgicos advindos dessa questão e está tudo bem. Então, para você realmente fazer esse desligamento, se você fizer essa analogia que são as mesmas regiões do cérebro que são responsáveis pelas questões dos vícios de substâncias psicoativas, substâncias ilícitas, fica nítido que sim, é necessário que haja um afastamento. Então você vê como é contraditório, porque às vezes você vai buscar na internet conteúdo e vão querer te fazer acreditar que se você se preservar num afastamento, né, de se dar ao luxo de ter um espaço adequado para se reconstruir, para sair dessa dependência emocional, você está sendo imatura. Porque o maduro hoje tem que continuar conversando. Bloquear, meu Deus, infantilidade total. Que criança, que juvenil. Falou pelo celular, não foi presencialmente, fez um discurso maduro e coerente no tete a tete. Covarde, covarde. É fácil, né, falar todas essas coisas quando não é a própria pessoa que está lá sofrendo, envolvida num relacionamento abusivo, tóxico e não está conseguindo sair. E está tendo a própria saúde, a própria qualidade de vida prejudicados. Então, por isso que eu falo, tem que pensar com a própria cabeça, tal como você fez. Agradeço que tenha já trazido essa vivência compartilhada, porque pensa comigo, tem algo mais rico do que você falar, descrever, ó, eu vivi isso, eu fiz isso, o resultado está sendo isso, está funcionando assim. Não tão falando de uma teoria, na minha vida aconteceu assim, eu sofri exatamente isso aí, eu me posicionei assado e deu esse resultado aqui. Mas, Júlio, não tem como ser a regra, né? Não, não é a regra. Mas você está compartilhando um molde real, vivenciado por uma pessoa humana, plebeia, plebeu, como eu, você, gente comum, que está conseguindo fazer o que é necessário para executar a melhoria.
Por isso que eu falo que tudo é uma questão de trabalho, né? Entendendo o trabalho, não só naquele sentido leviano, bater martelo para ganhar dinheiro, para ter iPhone e comer sushi, mas trabalho no sentido de ter esforço para dar resultados em qualquer contexto que seja, de forma produtiva, positiva e benevolente. Ponto. Igual você está fazendo. Então, parabéns. Obrigado pela contribuição. Priscila, boa tarde, fez um comentário. Quando uma relação chega ao fim, é necessário que bloqueemos a pessoa nas redes sociais? Foi exatamente o que a gente conversou antes, né? Não tem uma regra bloqueio ou não bloqueia, mas é necessário que você entre em um processo de desintoxicação, ou seja, você pare de ter os gatilhos, aquela questão da pessoa ali te influenciando a neuroassociar todas as memórias e vivências que vocês viveram, para que você possa dar espaço para que algo novo seja construído dentro desse algo novo. Não é necessariamente você sair correndo atrás de alguém e criar outro relacionamento, mas sim você olhar para dentro, a reconstrução sua, do seu próprio self. Não dá para fazer isso gatilhando as memórias passadas, sejam essas, para ficar sofrendo sobre o que foi difícil, ou para ficar lamentando sobre o que perdeu, querendo idealizar uma volta com uma possibilidade melhor. Então é preciso ter espaço. Em alguns casos será necessário bloquear, porque algumas pessoas não respeitam esse espaço. Eu vejo diariamente relatos de ex-abusivo, seja homem, seja mulher, que está ali cutucando, manda mensagem, está cagando pro outro, não tem empatia, quer atender a própria necessidade. E aquela mensagem desequilibra a pessoa. Aquele story provocando desequilibra a pessoa. Aquela fofoca com os amigos que chega na sua orelha através de conhecidos, de amigos, desequilibra. Então, se você tá com uma pessoa assim, nociva, você precisa bloquear. Vamos colocar dessa forma. Agora, se você tá com um ser humano decente, com bom senso ético, bom senso moral, bom caráter, que mesmo terminando pensa em você, com respeito, que vai ouvir o que você disser, se vai pedir espaço, vai respeitar, se você pedir alguma coisa, falar alguma coisa, vai ser respeitado, porque essa pessoa tem amor dentro dela, é uma pessoa de luz, de bem. Talvez essa não precise, né, necessariamente bloquear. Talvez, com um pouco de paciência, em um momento posterior, vocês possam até ter algum contato sem ser esse contato amoroso, e que esse contato seja bom, reconstruir um coleguismo, uma amizade, um companheirismo de alguma forma, sem a parte íntima, amorosa, sexual. E tá tudo bem. Só que não dá para eu esperar do nocivo, do tóxico, do mau caráter, que ele tenha o respeito necessário e me favoreça, me dê o espaço para que eu construa o meu processo de luto, tá bom? Então presta atenção nisso aí. Tem mais uma mensagem aqui, Lele Gomes. Por favor, fale um pouco sobre sentimentos de culpa que passamos após o término. O sentimento de culpa é uma coisa interessante, porque normalmente quem sente é a pessoa que tomou a atitude certa. Você já prestou atenção nisso? A mulher ou o homem que está lá no relacionamento abusivo. Não está funcionando, outra pessoa está pouco se lixando. E depois de muito sofrimento, muito desgaste, você vai lá e termina e você sente culpa. No que você precisa avaliar dentro desse sentimento de culpa? A culpa vai ter essa repercussão exagerada, fantasiada, maior para você, justamente porque você está vindo de um processo que foi nocivo para a sua psique, para a sua saúde mental. Ele sendo nocivo, ele mexeu com a sua autoestima, ele mexeu com seu senso de autorresponsabilidade. Ao decorrer do relacionamento, se você ficou meses, tem anos na relação, ele alterou o seu equilíbrio neuroquímico, a química cerebral, aqui a gente parte por uma parte física, então a cabecinha aqui, o encéfalo, o cérebro, tem vários hormônios, neurotransmissores, igual testosterona, estrogênio, um hormônio. Cada um, esse aqui é responsável por várias funções do corpo, mas uma delas é a questão do prazer. Esse aqui, várias funções, mais o bem-estar, controle de humor. Esse aqui, para você ter mais atenção, mais concentração, mais memória. Tem vários. Quando você está num relacionamento ruim, essa repercussão do dia a dia interfere na produção neuroquímica, de hormônio. É igualzinho o resto do corpo. Como assim igualzinho? Vamos fazer uma analogia à testosterona para um homem.
Se o homem começa a comer melhor, comer menos porcaria, praticar uma atividade física intensa diariamente, o corpo dele irá incentivar automaticamente uma autorregulação para que seja produzida mais testosterona. Sozinho, não precisa tomar injeção, testosterona sintética, no nível exato e saudável. Por quê? O corpo é autorregulador. Isso que é interessante pensar. Se você está com um problema de uma distorção, igual sentir culpa por uma situação que não deveria, subjetivo ou físico, ou seja, você está com baixa libido, não está sentindo prazer para ter relação sexual. Pode ser subjetivo ou que impacte no campo físico. Não tem problema. Qualquer dessas situações tem uma representação de ausência de saúde. Eu sempre dou aquele exemplo. Acho que mais simples que esse não tem. Pego minha faquinha aqui de abrir envelopes. Linda faquinha, né? Fup, corto minha mão. E continuo fazendo a live aqui. Deixo sangrar um pouco, vambora. À noite, sem mexer, sem lavar, sem fazer nada, eu vou observar que esse cortezinho já vai estar tendendo a ameaçar fechar. Vai parar de sangrar sozinho. Se eu não pegar nenhuma artéria, né? Sozinho. Sozinho. Porque o corpo vai arrumar a cagada que eu fiz sozinho. Desde que eu não atrapalhe. Esse é o problema da subjetividade. Então, por exemplo, quando você fala sentir culpa, se você alimentar esse pensamento de culpa, você está atrapalhando que o corpo trabalhe. O que você tem que fazer? Começar a visualizar, descrever para você mesmo, quantas vezes forem necessários, os reais motivos que te levaram a tomar a decisão que você tomou ou de aceitar a decisão que o outro tomou, pelo bem de ambas as partes, pelo seu bem, pela sua saúde, descrever, pensar, esboçar, quantas vezes for necessário. Toda vez que sentir culpa, você pausa, senta, reflete e faz o esboço, a imaginação reflexiva disso tudo. Todas as vezes. Por quê? Você precisa mudar uma forma que o seu sistema de recompensa aprendeu a viver para outra. E esse próprio processo vai influenciar no aumento da sua autoestima, na reconstrução do seu self, do seu eu, de quem você é na forma mais autêntica, no seu senso de autorresponsabilidade, no seu senso de autoconfiança e etc. Tá joia? Deixa eu baixar aqui. Tem mais um comentário aqui. Quais são os motivos que levam uma pessoa narcisista a nos procurar após o descarte? Você satisfazia alguma necessidade dessa pessoa narcisista, certo? Não interessa qual seja, não precisa ficar descrevendo. Pode ser sexo, pode ser o abuso em si. Algumas pessoas narcisistas sentem prazer ao abusar. Você lembra lá do colégio? Lembra? Não tinha um nerdinho na frente da sala, uma nerdinha, e uns mocorongos atrás que tacavam papel na cabeça, zoavam? Você lembra? Lembra do colégio? Alguém zoando outra pessoa, a pessoa mais vulnerável sendo zoada para mais ruim. Natural. Quanto mais vulnerável, mais suscetível você é abusada. Desde quando você é criancinha. Desde quando você é criancinha. Por quê? Somos seres biológicos, não somos só consciência, tem um ladinho bicho na gente, lembra? Ser vivo, biológico, mamífero, córtex cerebral igual do jacaré, cérebro reptiliano, você tem tudo isso. Então, a gente não é aquela evolução toda que acha só aquilo, a gente tem um corpo tridimensional, esse aqui, que sentimos, apesar de ser só energia porque é feito de átomos, sentimos como físico e vivemos em cima dos 5 sentidos. Bom, por isso, esse contexto acontece na fase adulta e o narcisista é um baita de um predador. Se você é a pessoa frágil, essa pessoa aqui pode sentir prazer dessa própria estrutura. Ou você não lembra lá na escola, quando o cara tacava o papelzinho na cabeça do outro, que ele ria, sentia prazer de debochar. Despertava alegria nele ou nela aquele processo. Tudo depende das crenças, da personalidade, do que aprendeu em casa, ou das negligências e abusos que sofreu em casa e que conseguiu fazer na rua para se autopreservar, para compensar isso de alguma forma. Pode ser um próprio mecanismo de defesa.
pode ser um deslocamento de alguma maneira, são várias possibilidades, mas cai nisso. Então o narcisista te busca de novo para satisfazer alguma necessidade dele. Você, como é a vítima, o abusado ou a abusada, o que você vai fazer? Você vai racionalizar, fingir para você mesmo, argumentar que ele deve lá no fundo te amar, para você encetear e voltar rastejando para o lugar que tem algum nível de conforto para você. O que você tem que fazer? Se manter consciente para quebrar o ciclo. Fácil? Nem pensar. Extremamente difícil. Como que você faz? Toda vez que a pessoa te busca, você tem que descrever para si próprio os motivos que fizeram você se afastar, para conversar com a sua própria mente, para alimentar novas redes neurais com essa informação concreta da motivação e da escolha que você está tendo para que ela comece a ser recompensada com novas ações no aqui e agora. Com você e com você mesmo e em outras relações sociais que vão ser mais prazerosas, que vão te gerar melhores resultados, que vão afetar positivamente a sua evolução como indivíduo, como pessoa, a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu crescimento profissional, seu crescimento financeiro, o seu desenvolvimento, a sua evolução espiritual. Tendo esse processo, o poder do narcisista vai diminuindo conforme isso vai aumentando. Na hora que você está bem, zero poder. Você vai olhar para ele e vai falar: meu Deus do céu, dá para acreditar? Eu não consigo nem entender hoje, se eu for pensar, como eu vim a ficar com um ser humano com essas características que se agiu dessa forma para mim. Não tem lógica. Porque hoje eu nem conversaria com uma pessoa assim. Não tem nem como ter uma pessoa assim próxima de mim. Porque hoje, em última instância, eu sou amor e alegria. Bom, nada fora disso vai entrar em fase comigo. Eu não tenho livre-arbítrio? Todo mundo não tem? Então por que que eu não posso escolher? Qual que é a diferença? Eu só posso escolher quando é ruim? Quando é bom é utopia, não vale? Por que não? Só porque a maioria das pessoas que você conhece de coletivo é ruim e não tem resultado? Já pensou nisso? Cuidado com o senso coletivo, tá? Cuidado com o senso coletivo. Aqui, ó, mais uma perguntinha. Então, vamos lá. No início do meu relacionamento, ele falava em casar, ter filhos, logo, e agora diz que nem tão cedo mais. Depois de uma briga muito feia que tivemos, e eu falei coisas que magoaram, agora não sei o que fazer. Bom, no início do relacionamento, se você já viu o post lá no meu feed, é importante, tá, gente? Eu vou fazer um anexo rapidinho. Ativa as notificações dos posts, porque o Instagram deteriorou tudo. O post, eu faço um post, ele não vai chegar na sua tela. Você sabe disso, né? A entrega dos conteúdos não chega mais. Então, e boa parte dos meus posts tem conteúdo de verdade, igual esse que eu acredito que você tenha lido. Não é um memezinho aleatório para ganhar curtida. Tem coisa lá. Então, num desses posts, 2 posts, eu falei sobre as 3 fases do amor. O que você confundiu? Na primeira fase do amor, que é a paixão, o romantismo, ele se excedeu e por causa da alteração da oxitocina, esse cara ficou emotivo. Esse cara falou coisas que ele queria profundamente naquele momento com essa alteração neuroquímica lá no talo. Depois dessa fase, se vocês concluíram ela bem e passaram para a próxima, vocês foram para a fase do amor passional. E no amor passional, como você sabe, como você faz para saber se entrou ou não na fase do amor passional? No amor passional, tem alguns pontos específicos. Vocês vão ter mais carinho um pelo outro, ou seja, não vai ser só atração magnética, física, de contato prevalente. Você vai começar a observar visualmente mais o outro, onde ele está inserido, as necessidades do outro, fisionomia, expressões, detalhes. Nessa segunda fase, você vai começar a desenvolver mais empatia e cumplicidade. Dentro dessa mesma segunda fase, você vai perceber que pode já ter morrido a necessidade, mas para algumas pessoas não, ainda na primeira fase. A sua vontade de se manter aberto ou aberta a outras pessoas a nível íntimo, ela vai sumir. Você vai começar a olhar para essa pessoa de uma forma monogâmica realmente, de olhar
ela como objeto único de possibilidade para construir uma relação, uma união. Começa a dar o alicerce, aquele esboço, aquela estrutura fundamental para levantar algo. Ah, Júlio, mas isso não aconteceu com a gente. Então, o que aconteceu com você? Vocês tiveram a primeira fase da paixão e só tiveram isso. Né? Desculpa, parece frio, chato que eu estou falando, mas eu estou falando de forma descritiva e realista, sem sentido de ofender, mas de clarear informação. E não vieram para a segunda fase. Normalmente, por que não vem para a segunda fase? Porque não há interesse e disposição real de trabalhar isso aqui. Não tá afim. Não quer. Era legal enquanto tinha paixão e sexo. Mas não quer compromisso. Não quer exclusividade. Exclusividade significa abandonar bom volume de todas as outras coisas para estar com essa. Esse é um divisor de água, assim, absurdo na construção de relacionamento. Absurdo. E o que vocês fazem quando vocês têm esse problema? Você vai lá e força a barra, tenta obrigar ou manipular o cara ou a mulher a ter essa vontade exclusiva com você. Você vai falhar todas as vezes. Por quê? Vou te explicar. Não importa quão inteligente seja, quanto domínio de linguagem você tem, quão boa em dialética ou bom em dialética é, quão você acha que é manipulador ou não, usando órgão genital ou não, dinheiro ou não, tanto faz, tá? Você nunca vai ter o poder de tirar o livre-arbítrio do outro. Você é um coitado, uma coitada, um ninguém, igual eu. Só o nosso CPF, a gente é só a gente, mais nada. Plebeu, plebeia, plebeu. Se tiver qualquer ilusão acima disso, que você é um bambambam, uma bambambam, você está viajando na maionese e vai te gerar sofrimento, escassez, dor, etc, etc, etc. Então, tudo que você acredita que você vai fazer o outro fazer o que você quer para satisfazer a sua necessidade, seu poder, você está agindo de forma egocêntrica, negativa, ruim, demoníaca, negativa, ruim para a alma, ruim para a psique, ruim para o corpo, ruim. Para. Volta para a saúde. Volta para a saúde. Ah, mas Júlia, é frustrante, eu me apaixonei por essa pessoa. Eu sei. Lamento pela frustração. Lamento, de verdade. É muito desconfortável. Porém, a gente também aprende com elas e evolui. Não posso só lamentar. Foi uma experiência que você precisou passar para evoluir. Hoje, construiu-se a crença de que a gente não pode sofrer com nada. Nunca fomos tão sensíveis à frustração e sofrimento. A gente não pode se desconfortar com nada. E começa de berço, né? Hoje é a cultura que você fica em saia de pai e mãe até 20 e poucos anos lá, comendo comida pronta, cueca, calcinha limpa, para brincar de estudar e ficar em farra com amigo. Quando vai para o mundo, quando você tem que encarar essas situações reais de um relacionamento saudável, de união a dois, com todos os compromissos que uma vida, uma família independente representa, você toma um baque, um susto, você fala, caralho. Às vezes você não tomou, né? Você está descrevendo que ele e tal. Às vezes ele tomou. É um guri. Para ir para a segunda fase do amor passional, tem que ser homem. Tem alguns homens novinhos nesse sentido? Tem, já vi guri de 16 anos, 15 anos, 18 anos fazerem isso. É a regra? Não. É exceção. É exceção. A maioria se desenvolve proporcional aos outros contextos da vida. Já está estudando, está trabalhando, está independente, já tem hábitos diferentes de um moleque. Como assim hábitos diferentes de moleque? Pô, hoje você pega um cara de 40 anos, ele quer ficar bêbado, fumando arguilha e tomando uísque no gargalo numa tabacaria, num bar qualquer. Ah, Júlio, o que você tem contra isso? Nada. Eu tomo, gosto de uísque, tudo, não é isso não. Mas você achar que com toda certeza esse cara quer deixar toda essa vida para construir esse segundo degrau de amor passional, da segunda fase de amor com você, será que ele quer? Entendeu? Não é julgamento, isso é errado, isso é certo. Se a pessoa quer isso, ela não quer isso. Essa dualidade toda, ela é ilusória e ela tem um limite. Relacionamento é unificação, tá bom? Unificação.
Então dá uma investigada se não é você que está expectando nele coisas que você deseja viver e ele não está na vibe. Para que evite sofrimento e desgaste desnecessário para vocês dois. Mesmo que seja extremamente frustrante. Abre o coração, abre a percepção, olha, descreve o que viu, antes de projetar tudo que você quer em cima, e lê o que você descreveu. Tá joia? Tem mais um comentáriozinho. Vamos lá. Quase 5 meses separado, acho que ela está se envolvendo com alguém. Tentar reconquistar ou esquecer. Olha, tem que ver a sua história, né? Porque se ela está tentando se envolver com alguém, tem uma parte dela consciente que está buscando tentar se envolver com alguém. Eu parto da premissa, se você já me viu falando lá dos 9 pilares para construir um relacionamento saudável, se não viu, eu fiz até um curso sobre isso, tá? O curso dos 9 pilares está inserido inteirinho dentro da comunidade, assina lá, assiste isso. O primeiro pilar é o respeito. Sem ele não tem nada. Então, às vezes eu posso não concordar e me frustrar com a sua decisão. Putz, você quer tentar dar uma chance para conhecer outra pessoa. Se eu já fui claro com você, se eu já falei que eu gostaria de tentar novamente, se eu já mostrei as ações diferentes que eu tenho e os resultados que eu tenho que modificaram os comportamentos negativos que nos afastaram. Tem que ter isso, tem que ter movimento, não é falar. Falar até papagaio fala, pô. E mesmo você vendo todo esse movimento, você olhou para mim e falou, tudo bem, mas eu não quero, quero tentar sozinho. O que mais pode ser feito? Agora, se você não falou nada, você tem esse movimento, você quer, talvez seja interessante falar, desde que não invada o seu sistema ético-moral. Porque se você considerar um desrespeito falar porque a pessoa já está saindo com outro, você vai lá e vai se sentir mal pra caramba. Então tem que fazer a sua própria avaliação dentro das suas crenças, seus valores éticos, seu senso moral, tá bom? Mais o último comentáriozinho aqui. Quero agradecer toda a sua atenção e acolhimento, sempre ajudando a responder todas as nossas dúvidas. É uma satisfação. Também agradeço a vocês porque, vou ser bem sincero, eu pago um pau para quem tenta melhorar de vida de verdade e faz o que é preciso. Então, alguém que vem, entra na internet, quer saber, quer aprender, faz terapia, lê coisa, lê livro, vai para casa, se mexe. Essa é a beleza da coisa. Isso é a vida. Essa é a motivação da vida. Isso é o mais bonito, o mais importante. Não é resultado final. É isso. E aqui na nossa comunidade, né, se você observar, se você lê as caixinhas, se você lê os comentários das pessoas ali, todo mundo aqui é assim. Não tem um comentário fora da base. Negativo, de gente na zona de conforto, gente com raiva. Todo mundo está tentando. Cada um da sua maneira, cada um com as suas experiências, cada um com as suas características, e o mais importante aqui, todos se respeitam. E se alguém não respeitar, eu mesmo me encarrego de jogar a pessoa para um ban maluco aí, nunca mais pisa em nenhum lugar nosso. E é assim que funciona aqui, a gente vai continuar aprendendo junto. Eu vou estudar, vou trabalhar em psicologia, se Deus me permitir, até o fim da vida, e vou continuar compartilhando e aprendendo empiricamente com vocês, que me descrevem, os atendimentos clínicos que eu faço. Eu estava atendendo de segunda a sexta, voltei a atender de segunda a segunda, estou atendendo todos os dias, então eu tenho uma bagagem de estudo sobre casos clínicos desde 2008, que agrega muito valor do que eu consigo compartilhar aqui. É estudo aplicado é diferente de uma pessoa que só leu meia dúzia de livro, ou é novinha de formação e lê um artigo com nome bonito e fala para te impactar um conceito novo. Eu vi as transformações e vejo há mais de 12 anos de serviço prestado. Então a gente tem bagagem, a gente tem que aprender junto. Eu não sou o bambambam, mas posso compartilhar alguma coisa dentro da pequenez daquilo que eu já aprendi. É uma satisfação para mim, tá bom? Não sei se vocês viram, para concluir, o aviso que eu deixei. A aula dessa semana, eu alimento todas as semanas uma aula pelo menos na comunidade, entrou hoje. Eu gravei ela cedo, editei e já mandei lá. Essa aula fala sobre crenças centrais, crenças intermediárias, como identificar e o principal, que é o formato que vocês sabem que eu gosto de trabalhar. O que você faz para mudar, certo? Porque não adianta nada eu vir aqui falar bonitinho, vocês se encantarem com a linguagem que eu uso. Meu Deus, olha, o Júlio é inteligente, ele só olha os nomes, as coisas que ele estuda. Se eu não desenhar para você, o que você faz com isso? Eu quero o resultado.
Quero que você pegue a informação, aplique no seu dia a dia, transforme em alguma coisa, igual a Ruby falou aqui no início, né? Sobre a dependência emocional, show, continua. E traga para mim essa transformação e a gente vai aprofundando cada vez mais. Não olha para conhecimento como palavra bonitinha. Então lá no fim dessa aula, é aula 45, tem um exercício prático de esquema cognitivo, para que você aplique na sua rotina do dia a dia. Se você já é assinante, vai lá assistir a aula 45, comenta o que tiver dificuldade, que eu vou estar de olho nos comentários. Se você não é, link na descrição da bio, aqui embaixo no YouTube, tá joia? Até a próxima live. Obrigado pela participação de todos.